Olá, vou passar a você o meu entendimento a respeito da profecia do Vale dos Ossos Secos, porque Deus falou a Ezequiel que ele iria colocar o espírito dele naqueles ossos, ia colocar tendões e ia colocar carne, para que aqueles ossos tivessem vida. Então, eu te convido a acompanhar esse vídeo até o final, para que nós possamos entender qual foi e quando se cumpriu esta profecia. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Toda a honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. O tema deste vídeo é: a profecia dos ossos secos foi para quem? A profecia dos ossos secos foi para quem? Então, vamos dar mais uma recapitulada na introdução. Irei falar neste vídeo o meu entendimento a respeito do cumprimento da profecia do Vale dos Ossos Secos, quando Deus falou, por intermédio do profeta Ezequiel, que ele colocaria espírito nos mortos, nos ossos secos. Deus levou Ezequiel em espírito a um vale, e este estava cheio de ossos secos. Vamos ler Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. Estou utilizando a Nova Almeida atualizada, que nada mais é do que Almeida Revista e Atualizada, só que essa é mais atualizada. Veio sobre mim a mão do Senhor. Sobre quem? Sobre Ezequiel. E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Versículo 3. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Deus perguntou para ele: Ezequiel, será que esses ossos podem reviver? Será que essa humanidade, será que esses descendentes que têm a natureza adâmica, que estão mortos, será que esse povo pode ainda reviver? Que farei eu para esse povo ainda ter vida? Versículo 4. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. No começo de tudo, em Gênesis, ele disse que o Espírito dele não estaria no meio dos homens devido ao pecado, devido à natureza carnal. E aí ele estabeleceu que o ser humano iria viver até 120 anos. Está lá no comecinho de Gênesis. Se referindo ao quê? A Adão. Que ele fez o que para desagradar a Deus? Ele fumou maconha? Ele fumou cigarro? Ele bebeu uísque? Bebeu cachaça? Não. Ele fez uma das coisas que mais abominam, que mais fazem com que Deus fique triste. Ele desobedeceu. A desobediência é o principal fator que faz uma pessoa ficar sofrendo. Ser desobediente à voz do Espírito, ser desobediente à palavra de Deus. Então, de Adão até antes de Jesus vir, eram todos mortos. Que era vivo era carne, mas não tinham espírito. Eram almas viventes. Deus dava o espírito dele por medida, para profetizar, para falar, para levar a mensagem. Porém, quando ele mandou o filho dele como sacrifício, este deixou o Consolador. E depois do ano 70, Deus mesmo está no espírito dos seus filhos e dos seus eleitos. Mais à frente vou te mostrar onde está escrito isso. Então, continuando, versículo 6. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito, e vocês viverão.
Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, uma pessoa só pode ser viva para Deus se ela tiver o Espírito dele. Se a pessoa for uma alma vivente, ela não tem vida, ela é morta. Por isso que Jesus disse nos seus dias: Senhor, eu quero seguir, mas primeiro vou enterrar parente meu, um pai, não sei quem era, vou enterrar fulano. O que Jesus respondeu? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Então, se uma pessoa não tem o Espírito de Deus, é uma pessoa morta. Versículo 7. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Versículo 8. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Não tinha o espírito ainda. Então ele me disse no versículo 9: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. 10. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Então aqui era que povo? Que Deus, essa profecia era para que povo? Para o povo gentil, o qual eu pertenço? Não. Esta profecia era para os eleitos dele. Deus escolheu os seus eleitos quando? Quando os tirou da escravidão do Egito. O povo, aqueles foram os descendentes de Isaac, foram os seus escolhidos. Eram os israelitas, eram os hebreus. Eles faziam parte da casa de Israel. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança e fomos exterminados. Por isso que, meu amado, as escrituras, tirando a sã doutrina de Romanos a Hebreus, de Romanos a Filemão, 13 epístola, Paulo escreveu, e eu, na minha humilde opinião, tenho que Hebreus foi escrito por Apolo, mas as 14 epístolas que fala da sã doutrina, ela é dirigida ao povo gentil, a não ser Hebreus, que o escritor escreveu para os judeus, que estavam saindo das leis de Moisés e se convertendo à graça de Deus. Então, fora Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, que é Atos dos Apóstolos, o Velho Pacto, o livro de Malaquias e Apocalipse, 1 João, 2 João, 3 João, 1 Pedro, 2 Pedro, Tiago, são escritos para os judeus. São escritos de judeu para judeu. Judeu para judeu. A religião leva os gentios a praticarem coisas que foi escrito de judeu para judeu, erroneamente. Então essa profecia de colocar o Espírito dele, de Deus, colocar o Espírito, era na casa de Israel, era nos israelitas. Aí você fala assim: mas então os gentios não foi alcançado? Gentios foi alcançado pela promessa que Deus fez a Abraão 430 anos antes das leis de Moisés. Sempre eu falo isso nos meus vídeos. Então foi um arco que passou por sobre toda a lei, passou por Jesus e veio ser alcançada pelos gentios, essa promessa, essa herança, pelo Espírito da graça, que falou através de Paulo. Paulo recebeu no terceiro céu a sã doutrina para pregar aos gentios. Agora, o restaurar, colocar o Espírito, essa profecia exclusivamente foi para o povo de Israel, casa de Israel. Versículo 12. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus,
Eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Ó povo meu, o povo naqueles dias era o povo de Deus. Qual era o povo de Deus? Os israelitas. Por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, que os gentios antes não tinham Deus no mundo, eram separados da comunidade de Israel e eram considerados como incircuncisos pelos judeus, pelos israelitas. Versículo 13. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu, de novo, povo meu. 14. Porém em vocês o meu espírito e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Então, essa profecia, na religião, a conta não bate. A conta não fecha essa profecia na religião. Por que não fecha? Porque eles não acreditam que Deus já julgou como deveria ser julgado Israel. A teologia não prega, não ensina que esse juízo veio no ano 70, na primeira era cristã. E quem foi o juiz? O Filho do Homem, Jesus de Nazaré, voltou no ano 70 como juiz e julgou os israelitas. Está entendendo? Então, enquanto a pessoa não acredita no juízo, então essa profecia não se cumpriu. Para os que acreditam na escatologia consumada, sim, já ocorreu tudo, as profecias já se cumpriu, Deus já colocou o Espírito dele, que eu vou mostrar mais à frente, não, eu estou falando, mas eu vou mostrar quando Deus colocou isso. Quando Deus colocou o Espírito dele em nós, em nosso espírito. Deus disse através de Jeremias que depois do juízo ele próprio ensinaria seus filhos. Vamos ler Jeremias capítulo 31, versículo 31 e 34. Assim disse Deus através de Jeremias: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que nova aliança? Porque a antiga aliança, o velho pacto, não tinha dado efeito, tinha falhado. Eis aí vem dia, diz o Senhor, que eu firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 32. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Então não foi o povo gentil, os estrangeiros, que foi tirado da terra do Egito. Quem foi tirado da terra do Egito foram os israelitas. 33. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Quando você ler naqueles dias, depois daqueles dias, isso sempre significou depois da volta, depois da parousia, depois da vinda do Filho do Homem como juiz. Por isso que ele se refere depois daqueles dias, naqueles dias, é isso. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados, jamais me lembrarei. Então, essa história de falar vamos ganhar almas para Jesus é mentira. Temos que pregar o evangelho é mentira. Temos que fazer a obra de Deus é mentira. Porque depois do juízo do ano 70, Deus mesmo é quem ensina os seus filhos e os seus eleitos. Deus que corrige, Deus que conduz os seus filhos, os seus eleitos. Então você vê, para a religião, para a teologia, dificilmente eles conseguem acreditar na profecia do Vale dos Ossos Secos como acontecido. Eles até falam, isso foi por causa de Jesus. Não, não foi por causa de Jesus, não foi. Isso foi sim, na volta dele, na segunda vinda dele como juiz, e ele sim estabeleceu a nova Jerusalém e entregou o reino ao Pai. Sim, aí sim foi o Cristo ressuscitado. Ele voltou, mas a religião
diz que ele ainda vai voltar, diz que ele vai vir por sobre as nuvens. Então a profecia do Vale dos Ossos Secos não fecha. Essa conta da profecia do Vale dos Ossos Secos, na religião, não fecha. Essa conta não fecha. Porque Hebreus também, o escritor disse, Hebreus 8, capítulo, porque às vezes você está falando, mas essa passagem eu li lá em Hebreus 8. Em Hebreus 8 falou, cadê Hebreus? Hebreus 8, versículo 10. Hebreus 8, 10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, a antiga aliança, o antigo pacto, nos dias, provavelmente no ano 68, 69, 67, foi dito esse versículo aqui. Então, a antiga aliança, o antigo pacto, já estava para ser aniquilada, para ser destruída, finalizada. E no ano 70 foi estabelecido o quê? A nova aliança. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Então, no ano 70, depois daqueles dias, iria dar fim na antiga e a nova aliança que ia vigorar. E ela vigora até nos dias de hoje. Então, por isso que é difícil a religião, a teologia ensinar em seus cursos, em suas aulas, sobre a parousia, sobre o juízo de Deus. Só se, porque eu nunca fiz teologia, só se lá nos bastidores eles, com as suas manobras, com as suas manipulações, eles falam para os seus alunos, Jesus já voltou, tá? Mas não fala nada para os crentes, para os evangélicos, para os católicos, para os religiosos, porque senão eles não virão mais nas nossas igrejas, não trarão mais 10, 20, 30% de dízimo, não darão mais ofertas, não pegarão mais envelope. Então não fale que Jesus, temos que manter essa, Jesus não voltou, Jesus ainda vai vir, Jesus vai vir por sobre as nuvens. A gente não sabe o que faz por trás o que acontece por trás dos bastidores. Assim ocorreu depois do ano 70 DC. Foi estabelecido a nova Jerusalém espiritual. Foi estabelecido. Deus estabeleceu a nova Jerusalém. E Ele mesmo está no meu espírito, está no seu espírito. Você não acredita? Então vamos ler Apocalipse, capítulo 21. Quem acompanha os meus vídeos já deve estar com a mente bem cheinha desses versículos. Isso aqui já está enraizado na mente. Porque assim disse João em espírito, no capítulo 21 do livro de Apocalipse. João viu, eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Isso é uma figura de linguagem, isso é tipo um enigma. João estava falando em forma de parábola. Vi também a cidade santa, a nova, não antiga, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Se você vê em outra aqui, ele é esposo. Na Almeida Corrigida Fiel, adornada para o seu marido. Deixa eu continuar, vou ler nessa daqui, Almeida Corrigida Fiel. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens. João estava vendo, já no final do livro de Apocalipse, já no final do cumprimento da sentença do juízo do ano 70. E vi e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aqui estava se cumprindo plenamente a profecia do Vale dos Ossos Secos. Aqui Deus estava estabelecendo a nova Jerusalém espiritual, não mais a terrena, não sem mais a necessidade de sacerdote, de levitas, sem dízimo, sem oferta, sem mais nada, sem obrigação, sem ritual, sem mais nada, mas nenhum item das leis de Moisés.
porque afinal de contas, agora não, no ano 70, foi templo espiritual de Deus. Não, NVI, é muito forte isso aqui, meu amado, é muito forte. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então esse negócio de orar, Deus envia anjos na minha casa, envia anjos para guardar o meu filho, isso é uma profanação, isso é uma balela. Você não precisa falar nada, pedir nada, porque Deus sabe todas as coisas. O que você tem que falar, fazer é somente agradecer, louvar e adorar, em espírito e em verdade, não em um templo de pedra, porque senão você estará indo contra o que Jesus disse à mulher samaritana. Você tem que praticar o culto racional, fazer suas confissões a Ele, que está aí dentro de você. Então, tanto faz você falar ou você pensar, você está falando com o Pai. Então, é uma idiotice ficar com as mãos levantadas e gritando: ó Deus, em nome de Jesus. Que nome de Jesus, filho? Você já está com Deus aí dentro de você. O nome de Jesus foi usado para os judeus, porque ele diz para os judeus que ele era o caminho, a verdade, ele era a verdade, o caminho e a vida. Só ia ao Pai por ele, para os judeus. Você não está mais na condição de um judeu. Você é filho eleito. Ele está aí dentro de você. Você, se estivesse no Vale dos Ossos Secos, você já foi restaurado. E ele já colocou o Espírito dele dentro de você. Sendo assim, você tem vida. Sendo assim, essa profecia se cumpriu naqueles que outrora estiveram mortos, eram alma vivente. Porém, quando ele julgou Israel, quando ele estabeleceu a Nova Jerusalém, assim se cumpriu a profecia do Vale dos Ossos Secos. Versículo 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. 5. Aquele que estava sentado no trono disse: Eis, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Olha aqui o que me chamou a atenção. Aquele que estava sentado no trono disse: vou fazer, irei fazer. Não. Ele estava falando para João no ano 70 em espírito: estou fazendo novas todas as coisas. Ele falou para João, ele não iria fazer, ele estava fazendo ali. Estou fazendo nova todas as coisas. E foi ele que falou, entre aspas, tá vendo? E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Versículo 6. Disse-me ainda: está feito, está cumprido, está concluído, está finalizado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da água da vida. Deixa eu colocar aqui na Almeida Corrigida Fiel. E disse-me ainda: está cumprido. Estará cumprido? Não. Ele disse a João: João, está cumprido, está feito, está finalizado. Está cumprido totalmente, plenamente a profecia do Vale dos Ossos Secos. Eu, João, Deus falando, eu, João, estou colocando o meu espírito dos meus eleitos na terra em vida. E o por vir, depois que glorificarmos o Pai, o nosso espírito estará com ele eternamente. Amém? Assim foi a profecia do Vale dos Ossos Secos. Só que, volto a frisar, volto a repetir. Para os religiosos, essa profecia é uma incógnita. Para a teologia, é um enigma. Porque para eles, como não houve o juízo ainda, então não tem como. Eles até falam que, não, isso aconteceu quando Jesus subiu e deixou o Consolador. Só que o Consolador era para testemunhar, para falar de Jesus. E era para estar nos discípulos, nos apóstolos, naqueles que estavam evangelizando a vinda do reino de Deus, que ocorreria no ano C, 70. Então Jesus subiu e deixou o Consolador.
para justamente preparar a igreja, preparar os que eram seus, que iriam passar pelo juízo do ano 70. Para nós, não, nós não estávamos naqueles dias, nós fomos alcançados, nós que nascemos depois do ano 70, todos que nasceram depois do ano 70, e que são seus filhos eleitos, porque o filho da perdição está por aí, não tem o Espírito de Deus. Então, para os que são seus filhos e eleitos, ele já nasce com o Espírito dele. O nosso Espírito é a igreja gloriosa do Pai, sem ruga, sem mácula, sem pecado, sem defeito. O nosso Espírito é a igreja de Cristo. Faz parte da igreja de Cristo. Amém? Então, esse foi o meu pensamento, o meu entendimento da profecia do Vale dos Ossos Secos. E essa profecia se cumpriu quando Deus veio, quando Jesus voltou como juiz no ano 70 e julgou quem deveria ser julgado. Então, para mim, com esse entendimento, a conta fecha. A conta dá sua solução exata. Nem mais, nem menos, nem vírgula, nem centésimo, nem décimo, nada. Ela dá um número inteiro. Bem, eu te convido a dar o like, compartilhar e se inscrever no canal. Claro, se foi útil para você. Se de repente não foi, sinto muito. Comente, poste comentário, faça pergunta. Se eu puder, se eu souber, eu te respondo. Amém? E no final eu vou deixar alguns vídeos para que você, se tiver interesse, também assista. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.